quero louvar o Senhor com aquilo que Ele colocou sobre esse tema do avivo, e a palavra que Ele me deu está em Hebreus capítulo número 1. Queria que você abrisse Hebreus 1. Eu quero te honrar, Senhor, com essa palavra. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Repita comigo: muitas vezes Deus falou e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, repita comigo, nesses últimos dias, olha que tremendo, querido, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Meu Deus, é muito forte. Depois de ter realizado a purificação de pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior a anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Feche seus olhos, vamos orar. Para o Senhor trazer sobre nós esse entendimento. A Tua palavra nos revelou Jesus, o Teu Filho, nome sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. E é nessa atmosfera, Espírito Santo, que eu te peço que o Senhor me capacite, e aquilo que eu não consegui fazer, faça, nos convença do poder da Tua palavra, da missão da Tua palavra. E a missão do reino de Deus é a Tua palavra, revelada pelo Teu Espírito e anunciada pelos profetas. E nós temos aqui profetas, ó Deus, que entenderão a nossa missão, a missão do Seu Evangelho, a expansão do reino de Deus na terra, através da Sua palavra. Nos comprometemos, pelo menos nesse momento, de abrir o nosso coração, de proteger os nossos ouvidos e liberar todo o entendimento, para que a Tua palavra possa cumprir em nós, ó Deus, o Teu querer. Tua palavra será lançada nesse lugar, e eu creio que ela vai produzir aquilo que Te apraz. Se você crê, aplauda Jesus aí bem forte comigo. Olha para o teu irmão e fala assim: tchau. Ele não entendeu não, irmão. Dá tchau para ele aí. Fala: não me atrapalha, eu preciso receber. Fui dar um abraço ali no pastor Gabriel. Falei: pastor Gabriel, nós temos uma agenda. Ele não, nem me fala de agenda, pastor, quer receber. Sai de perto de mim. Que é isso, Gabriel? Vem cá me dar sai de perto de mim, eu estou aqui para receber. Eu vim aqui para receber. Max, mais uma vez é uma honra te conhecer pessoalmente. Tenho ouvido falar de você, tenho te visto, acompanhado. Nós estamos nessa missão. Na verdade, a missão nos uniu, a missão do reino de Deus através da Sua palavra. Eu quero te convidar, querida, a entender isso. Nesses dias Deus está nos chamando para nos comprometer com essa missão. A palavra é a expansão do reino de Deus. O reino de Deus acontece pela palavra, querido. O reino de Deus não acontece por construção. Como o Tiago Nobre diz aqui, né? Às vezes você queria uma poltrona macia, gostosa nesse feriadão, né? Mas você decidiu pela presença dEle. A palavra de Deus traz a presença do Senhor. Então, nesse tempo, Deus está trazendo essa consciência, Ledi, que a gente precisa amar a palavra, aprofundar na palavra, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor na palavra. A palavra de Deus nos revela isso, querido. A palavra de Deus carrega destinos e denuncia os planos de Deus para nós. Entenda isso. Repita comigo: a palavra de Deus carrega destinos. No tempo onde pessoas querem reformar a Bíblia, mudar a palavra,
questionando a palavra. Uma geração de teólogos, queridos, estão nascendo aí para confrontar a palavra. Tudo está colaborando para distorcer a palavra, e a própria palavra já revelava isso. Perdão pelo meu verbo, a própria palavra revela isso, que os tempos serão difíceis, muitos tentarão mudar a palavra, e nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um evangelho, querido, que segundo homens é respaldado na palavra que pode tudo, que deve tudo. Parece que Deus te deve alguma coisa, querido. Fala para o teu irmão do teu lado, em nome de Jesus, eu sou autoridade nesse congresso, pode falar. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém, querido. Mas parece que esse evangelho agora é um evangelho que Deus deve tudo, tem que fazer tudo. Então, a palavra de Deus carrega sobre ela o nosso destino, e ela denuncia os planos de Deus para nós. Nós estamos inseridos nos planos de Deus. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-o prosperar e não lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então a palavra de Deus carrega destinos, tem um plano para você. Nós, como igreja, nós estamos inseridos no plano de Deus, e esse tempo Deus quer revelar o seu coração para a igreja. Amo o Salmo 25:14, que diz: o Senhor revela os seus planos para aqueles que o amam e o buscam. O Senhor nesse tempo quer revelar os seus planos, querido, mas quer de nós uma postura, um comprometimento com a sua palavra. Pastor Gines, que vai ministrar amanhã, Pastor Gines ministra amanhã, ele sempre fala que a missão não é o lugar, é o propósito. Ele fala também que o processo nos leva ao propósito, e o processo de Deus para a igreja nesses dias é mergulhar na palavra. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é entender a missão, e ela será revelada na palavra. Esse é o plano de Deus para nós. Nós não temos que se comprometer com homens, querido. Nós precisamos voltar a se comprometer com a palavra. Tem alguém comigo aqui? Tantas promessas humanas, mas o Senhor fala de uma esperança e um futuro. Você só vai conhecer o futuro que Deus tem para você se você manter vivo a esperança da palavra na sua vida. Amar a palavra, se alimentar da palavra. Querido, a palavra é alimento. Salmo 33, não precisa abrir. Salmo 33 revela a sua soberania e o seu poder na palavra. Salmo 33, depois você lê em casa, que meu tempo aqui está acelerado. Diz que, pois a palavra do Senhor é verdadeira, fiel em tudo o que faz. Salmo 33 revela também aquilo que Ele falou, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele ordenou, e tudo surgiu pela palavra. Isso é soberania, querido. A palavra de Deus revela um Deus soberano, um Deus que governa, um Deus de autoridade. Para quê? Para que se cumpra o propósito dele na sua vida. E quando o propósito dele se cumpre na sua vida, você vai atingir pessoas, você vai contaminar pessoas, você vai influenciar pessoas, e o reino de Deus acontecerá. Repita comigo: o reino de Deus não acontece por discurso humano. Para com isso, querido. O reino de Deus acontece por poder da palavra. É por isso que Ele falou, pois Ele falou e tudo Ele fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Salmo 33.
No Salmo 33 também fala que os planos do Senhor permanecem para sempre, e os seus propósitos é para toda geração. A nossa missão com a nossa casa, nossos filhos, a nossa próxima geração. Então, nós estamos inseridos nesse contexto, nesses dias. Palavra, a expansão do reino de Deus na terra. Não adianta a gente querer crescer se a gente não come. Tem gente que não quer crescer, quer inchar. Come qualquer coisa. Sim ou não? Parece que os ouvidos se transformaram em boca nesses dias. Consegue entender isso, Max? Parece que os nossos ouvidos agora viraram boca, come de tudo. Onde o próprio Deus nos dá um espírito que discerne todas as coisas, para que você cresça na medida e no tempo dele. Então o nosso chamado é para isso, querido. Não tem como você crescer sem comer. Às vezes a gente quer crescer de qualquer jeito. Vou cantar de novo. Não é possível que eu vou ter que cantar aqui para você entender. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu quero crescer. De todo jeito eu quero crescer. Crescer não é vontade, querido. O crescimento para o cristão é propósito. Crescer não é vontade, querido. Crescer é vontade do seu pai. Você parar de dar trabalho. Mas para o cristão crescer, querido, é um propósito. Que quando um cristão cresce, o reino dele acontece. Pode aplaudir esse Deus poderoso aí, querido? Salmo 33 também fala da ótica de Deus para nós, que Ele vê toda a humanidade e seu trono. Ele vê toda a humanidade do seu trono, Ele vê toda a humanidade. Observa, Ele não só vê, Ele observa. Fala assim, Ele vê, por favor, vem comigo, Ele vê e observa. Presta atenção nos mínimos detalhes da palavra de Deus. Ângela, Ele não quer só te ver, Ele está te observando. Ele observa todos os habitantes da terra e conhece tudo o que fazem, diz a palavra do Senhor. Fechando o Salmo 33, diz que Ele é a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e proteção. Então o Salmo 33 revela a soberania, o poder e a verdade de um Deus que quer fazer você crescer pela palavra. O cristão não cresce por discurso, querido. O crente pode até crescer por discurso. Se tanto crente crê em tudo, ele cresce pelo discurso, porque ele crê em tudo. Mas o cristão, ele cresce pela palavra. Não tem outra plataforma de crescimento para o cristão a não ser a palavra. E eu quero te dar uma boa notícia. Jesus e a palavra é a expansão do reino de Deus na terra. Se você se compromete com o evangelho, querido, você é inserido numa missão. E por esse evangelho, o reino de Deus acontece. O Max foi para Alagoas, não foi, Gins? E nós também fomos para Alagoas. E lá a gente viu o trabalho do pastor Jean. Pastor Jean, parece que eu vi ele aí, ele está aqui? Não é o Fábio, não. Não é o Fábio. Pastor Jean. Está aí o Jean? Ai, está bebendo água. É sempre assim, quando a palavra pega, ele vaza. Mas a Gleidiane está aqui. Há pouco tempo a gente estava numa missão lá em Alagoas. E agora nós estamos noutra missão, aqui em Goiânia. Nós estávamos em Alagoas fazendo missão. Você foi primeiro, a gente foi depois, e hoje nós estamos aqui, porque o reino de Deus, a missão do reino de Deus, ela não para, querido. E hoje nós estamos aqui nesse congresso de avivamento, recebendo os irmãos lá de Alagoas. Para que isso, pastor? Para que isso?
Porque a palavra nos alinha. A palavra rebenta com os nossos discursos. A palavra de Deus, ela não só nos alinha, mas ela dá direção. Então, eu quero te dar mais uma notícia. Jesus e a palavra é a química perfeita para o reino de Deus acontecer, querido. Entenda isso. Ele diz em Mateus 11, 7 a 12, mais ali para o verso 12, 11, ele diz assim: Jesus fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam dessa força apoderam-se dele. Mas antes de Jesus falar essa frase linda, ele apresenta João Batista, aquele que preparou o caminho, aquele que tinha uma palavra. João Batista recebe uma palavra, a missão da palavra de João Batista, e ele cumpre a missão fielmente, ele prepara o caminho. E aí Jesus cita isso: o reino de Deus desde João Batista é tomado por esforço, pela força. O Evangelho te dá força, querido. O Evangelho, querido, não te dá luva, não te dá leque. O Evangelho não te dá pena. O Evangelho nunca vai te dar pluma. O Evangelho te dá força. Seja fortalecido pelo Evangelho, querido. A palavra de Deus vai fazer que você colabore com esse processo, com esse projeto de expandir o reino de Deus na terra. E mesmo essa palavra, em Romanos 4:17, ele diz que Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se elas existissem. Olha que interessante. Então, eu posso profetizar através dessa palavra que ele vai trazer à existência coisa que não existe. O reino dele, o reino de Deus não existe em alguns lugares, querido. E se você profetizar, o reino de Deus vai acontecer, porque ele traz à existência coisas que não existem, como se existissem. Isso acontece quando a gente nos compromete com o Evangelho. Eita glória, pensa na missão. Se você pudesse ver a dimensão da profundidade do que você está ouvindo, querido. O reino de Deus pode acontecer agora na sua rua. O reino de Deus pode hoje acontecer na sua família. Você está achando muito longe? Que o reino de Deus aconteça hoje na sua vida. Que você desperte agora. Não é o que você faz, é o que você entrega. Deus não olha habilidades, querido. Deus usa habilidades. Tudo para o reino dele acontecer. Você não é caracterizado pelo que você tem, mas é pelo que você é em Cristo. Você é um grande potencial da palavra de Deus para essa geração. E Deus tem expectativa conosco. Lembra que ele lá do trono celestial, ele não só te olha, ele te observa e sabe tudo que a gente faz. E o que nós temos feito para o Senhor nesses dias, querido? Antes do Aviva, a minha equipe sofre comigo porque a gente ora muito aqui, né? Antes do Aviva a gente passa um período de oração, de clamor, de santidade. Eles sofrem demais comigo e eu sempre compartilho com eles a expectativa do povo, Max, que vem para cá. Elas querem ser avivadas. Elas querem vir. E eu falo que o Aviva não é um movimento. Aviva não é evento, querido. Aviva é confronto. Aviva é para nos colocar no nosso lugar e deixar Deus fazer. Tem muitas pessoas que ligam para nós, né? Nossa, o Aviva, estou com toda expectativa. Eu falo, meu filho vem para morrer.
vem para morrer, querido, porque aqui não tem pluma, não tem luva, aqui tem força e poder, porque nesses dias vamos precisar da força que vem do Senhor, para que a igreja prevaleça em nome de Jesus. Então é tempo de profetizar, querido. Profetize a palavra, que Ele traz à existência coisas que não existem, como se existisse. Isso é fé, isso é palavra. A palavra revela isso, querido. Pastor Ide passou por aqui e ministrou uma palavra muito forte em Ezequiel. Eu peguei essa palavra, Deus falou: escreve aí, compartilha com a igreja no Aviva. O Senhor te libera a profetizar, querido, desde que você seja aquele que se comprometeu com a palavra. Se você é comprometido com a palavra, pode profetizar. Libera cura através da palavra, milagre através da palavra. Faz o reino de Deus acontecer através. Por quê, pastor? Porque eu estou comprometido com a palavra. E o próprio Deus, Ele autoriza o profeta a profetizar. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Tem alguma coisa seca na sua vida, meu filho? Apresenta para a sua secura a palavra do Senhor. Tem alguma coisa que ainda não está florescendo na sua vida? Seu ministério ainda não aconteceu, seu chamado, você está perdido no seu chamado. Profetiza a palavra. Profetiza a palavra. Assim diz o Senhor, o soberano, a esses ossos. Pelo amor de Deus, está falando com ossos, querido. Não vai falar comigo e com você? Tem gente, fala Deus. Vou contar só uma experiência aqui que eu vi, eu achei importante trazer para cá. Um líder abençoado, homem cheio da palavra de Deus, precisou, ele estava numa agenda pesada para cá, para Goiânia, e precisou voltar para São Paulo para fazer um tratamento. Ele terminou a agenda aqui em Goiânia, entrou no carro dele sozinho, voltou para São Paulo sozinho. E como a viagem era longa, ele pegou um CD, Tiago Evangelista. Ele colocou, pensei que ele ia falar assim, eu peguei o CD do Tiago lá de São Luís e coloquei lá. Ele pegou um CD, querido, naquele tempo do CDzinho, testemunho lindo dele, ele colocou e foi ouvir na palavra, daqui lá, segundo ele, até São Paulo, ele fechou os 4 evangelhos. Chegando em São Paulo, tudo deu errado. Tudo deu errado, nada deu certo. A agenda que ele tinha, o médico desmarcou, não pôde atender. Ele foi para outro, não atendeu, tudo deu errado. Ele volta para Goiânia, pega o CD, coloca no carro e vem de São Paulo para Goiânia, ouvindo a palavra. Chega em Goiânia, ele chega na casa dele e fala: tudo deu errado, nada deu certo nessa viagem. Nada deu certo nessa viagem. Eu preciso de ajuda. E quando ele acabou de falar isso, querido, para a esposa, ele sentiu algo dentro dele. Ele foi para o quarto e chegou no quarto e falou com Deus: Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. O Senhor precisa me dar uma palavra. Eu envolvi meu final de semana todinho ouvindo a sua palavra, e tudo deu errado. Já aconteceu isso com você, querido? Quando você envolve com a palavra, tudo começa a dar errado na sua vida. Deus, o Espírito Santo falou com ele assim: procura a sua dor agora. E ele foi procurando a dor. Vê se você acha ela. Ele começou a se esmurrar. Ele falou assim: o seu hospital foi a minha palavra.
Precisava de um tempo com você não estava mais me ouvindo. Eu te curei no carro. Eu usei aquele CD, porque você decidiu ouvir a minha palavra. E ele sai pregando hoje no Brasil, contando esse testemunho. Ele está curado. Palavra. A palavra. Quando ele profetiza a palavra em ossos secos, o Senhor diz assim: farei entrar em você o osso, e você terá vida. Porei tendões em você, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em você, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Profetiza a palavra. Profetiza. Se a gente for pegar aqui, o ID até trabalhou esse tema aqui com a gente. Se a gente for pegar isso aqui, querido, um diálogo com o osso seco. Porque a palavra, ela carrega destinos, querido. Ela denuncia o coração de Deus. Deus queria levantar um exército vindo de ossos secos. Deus quer te levantar, por mais que você esteja seco, querido, Deus quer te levantar com vida. Em nome de Jesus. É a palavra, a expansão do reino de Deus. Olha o que Jesus disse, ele mesmo disse em João 6,63, ele diz assim, o Espírito dá vida, e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. João 6,63. Mas eu quero revelar o que o apóstolo João deixa claro para nós, o que acontece em João 1, verso 1. Ele revela um Jesus que liderou a partir do que ele era, não a partir do que falaram que ele era. Jesus lidera a partir daquilo que ele era, ou daquilo que ele é. Você já parou para perguntar qual foi o modelo de Jesus? Quantos líderes têm procurado modelos aqui, queridos? Igrejas que procuram um novo modelo. Liderança que se coloca debaixo de um outro modelo. Homens, líderes de excelência, a qual Deus levantou eles através de uma palavra, hoje negociam a palavra. Precisa de modelo para continuar andando. Você já parou para perguntar que o cabeça da igreja, Cristo Jesus, tinha um modelo? O próprio Pai. Então se ele é exemplo de cabeça de igreja, se ele é o cabeça da igreja, ele nos ensina que o modelo para a gente vencer, avançar, conquistar, é o próprio Deus. Não é homens. Não é uma nova moda que está chegando. É a própria palavra. O homem que envolve com a palavra, a mulher que envolve com a palavra, querido, experimenta a plenitude de Deus. Eu quero te revelar isso. O apóstolo João, ele revela alguns títulos a Jesus, e isso, eu quero deixar claro, que Jesus liderou a partir disso, daquilo que ele era. A liderança de Jesus passava pelaquilo que ele era, não pelaquilo que diziam que ele fosse. Jesus foi chamado de tudo. Até de canibal, Jesus foi chamado. Quem é esse que manda a gente comer a carne dele e beber seu sangue? Meu Deus. Jesus foi chamado de tudo, mas pelaquilo que João revelou, pelaquilo que ele é, ele pega essa plataforma e lidera
A liderança de Jesus parte daquilo que Ele é. A sua liderança tem que partir daquilo que você é, daquilo que Deus construiu em você, querido. Deus te chamou. Você está inserido num chamado de Deus. O que Deus tem para mim, não tem para o Max, que não tem para o Roberto, mas tem para o Max. O que Deus tem para mim, querido, é para mim. O que Deus tem para o Max é para o Max. O que tem para o Roberto é o Roberto. Nós não precisamos de modelos, nós precisamos da palavra. A palavra revela a nossa missão. Claro que ter pessoas para compartilhar experiências é muito bom, querido, mas que não arranhe a palavra que está sobre você. Quero ler contigo. Abra sua Bíblia em João. Jesus lidera a partir daquilo que Ele é. Como você já leu isso aqui, né, irmãos? Como nós já lemos isso aqui no princípio, era aquele que é a... Ele é o que, querido? Você precisa de uma palavra? Carol, você precisa de uma palavra? Ele é a palavra. Ele é a palavra. Meu Deus, olha o que João vai falando aqui, ó. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, por Jesus, tudo foi feito. A palavra de Deus está falando. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você precisa de uma palavra? Jesus é a palavra. E o DNA de Jesus é que você possa fazer algo, porque você tem autoridade de fazer. Você não entendeu, né? O DNA de Jesus é que vai te dar uma autoridade de você fazer algo, querido. Porque tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que teria sido feito seria. Então, Ele, andando com Jesus, você tem a autoridade de fazer algo para Ele. Nele estava a vida, Ele estava a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. E eu acrescento, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então João nos revela aqui que Jesus é a palavra, Ele é Deus, Ele é vida, Ele é luz que venceu as trevas, Ele é pleno, Ele é Cristo, Ele é Senhor, Ele é Cordeiro. Nessa plataforma, Jesus lidera naquilo que Ele é. Ele é a palavra que nos leva a Deus, Deus nos dá a vida, ela brilha, e pela vida brilhar nós vencemos as trevas, seremos pleno, porque cremos em Cristo, Ele é Senhor. Mas sendo tudo isso, o último detalhe, Ele foi Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que derramou o sangue para você e eu ter vida. Então Ele começa com a palavra, Ele termina como Cordeiro. Muito forte isso aqui. Se João disse isso, olha o que Paulo diz a Timóteo. Verso de número 15 do capítulo de Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nós vamos até o 20. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, meu querido. Glória a Deus, Fábio. Por Ele está abrindo mão de alguma coisa?
ele não abre mão da missão que ele te inseriu, querido. Tudo é por ele. Tem que dar, meu filho, tem que ser para ele. Você está aqui, é por mim que eu te convenci você vir aqui, deixar nosso seminário bonito, igual a Viviane falou, né? Nossa igreja está linda, glória a Deus, Viviane. Mas você tem que estar aqui por ele, porque ele tem algo grande para você. Ele quer fazer algo de você. Deixa eu te falar um negócio. Ele não abre mão de nada. Tudo que você faz é para ele e por ele. Se você continua fazendo coisas para o homem, te falta a palavra. Vamos continuar? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio é o princípio e o primogênito em todos os modos, para que em tudo tenha tudo seja supremo. Tudo que eu e você fizer é para ele, mas tem que ser supremo. Repita comigo: começo, meio e fim. Só para te trazer no contexto, nós não somos daqueles que retrocedem. Deus está falando para você que aborta processos, que começa e não termina, acabou. Ele é supremo. A missão que ele dá, a igreja tem que cumprir. Começo, meio e fim. Pois foi do agrado de quem, querido? Que nele habitasse o quê, querido? Você pode aplaudir? Meu Deus! O Senhor respalda, foi do agrado de Deus que nele habitasse tudo. Palavra da pastora Juliana. Jesus é suficiente, querido. Não te falta nada. Não te falta nada. Se você tem convicção disso, querido, o reino de Deus vai acontecer. Se você tem convicção disso, uma visita que você fizer vai acontecer alguma coisa. Se você tem convicção disso, querido, algo vai acontecer na sua vida. Amém? Porque tudo é para e por. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue. A paz que eu e você tem, igreja, ela foi estabelecida pelo um sangue derramado. Não foi por um milagre acontecido, querido. Não foi por uma resposta que veio. Meu Deus! Isso nos faz ficar de pé quando Deus nos restaura. Mas nada disso aconteceu sem ter passado por esse processo. A paz, ele excede, ele estabelece a paz pelo seu sangue. Mas ele dá destino para o sangue que derramou por mim e por você. A nossa paz está no sangue derramado, querido. Então, Jesus te chama nessa noite. Quem está pronto aqui para ouvir a voz do Senhor? Jesus te chama para que você tenha nele uma vida poderosa. E a vida poderosa não é o que você se tornou. A vida poderosa não resume naquilo que você tem. A vida poderosa é quem você é nele. E ele te chama. Ele te chama para você ser alguém nele. E eu vou falar as palavras de Jesus. Só estou transmitindo as palavras de Jesus. Siga-me. Venha. Vá. Sua fé te curou. Ide.
Saia para fora, Lázaro. Seja feita a tua vontade. São palavras que carregam destinos, querido. Imagina Pedro olhando para os 11 amigos, com medo. Imagina Pedro, coloque-se no lugar de Pedro. Todo mundo com medo, escuridão, não enxergava nada para frente nem para trás, só uma luz lá que eles acharam que era fantasma. Eles assentaram no barco, grudaram, parece que eles furaram o barco com o dedo. Tanto medo. Mas tem um que se levanta e libera uma palavra: se és tu, diga-me para ir. E Jesus diz o quê? Venha. Esse homem anda sobre as águas, querido. Eu fico imaginando quando aquele irmão recebeu aquela palavra: siga-me. Dá tudo que você tem, reparta tudo que você tem. Só te falta essa coisa: siga-me. Venha. Fico imaginando quando essa palavra chegou para os discípulos, principalmente para a galera de Pedro, a liderança de Pedro. Ele falou assim: siga-me, farei de vocês. Repita comigo: farei de vocês. Porque eu tenho, fala assim, DNA de fazer. Jesus leva o DNA de fazer. Então, se você anda com Jesus, você tem que fazer alguma coisa, querido. Estava pronto? O líder faz junto. Vamos lá? Siga-me, farei de você pescador de almas. Deus está te chamando, Ele quer fazer de você um pescador de almas, amém? Amém, querido? Vai usar o seu talento. Ele vai usar o seu talento, querido, para a glória dele. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra, o reino de Deus acontecendo. Eu fico imaginando os discípulos ouvindo isso: venha. E ele fala para um jovem rico: deixa tudo e pode vir. E o cara: não. A Bíblia diz que o rosto desfaleceu. Aos 72, a comissão de 2 em 2, e o que ele disse? Vá, não leve nada. Repita comigo: vá, não leve nada. Você veio para cá sem nada, meu filho? Você já foi para algum lugar sem nada? Tem uns missionários aqui, não vou nem perguntar por dia. Fora o Gines e o Max. Isso aqui ele só vai para missão. Tem missão? Eles vão. Não, fora eles. Meu filho, toda vez que você vai para um lugar, você se prepara, sim ou não? Você calcula gasolina, sim ou não? Se você precisar dormir na estrada, top, né? Sim ou não? A missão do Evangelho é: vá e não leve nada. Meu Deus. Entende que para acontecer o reino de Deus existe um processo? Coloque-se no lugar daquela mulher do fluxo de sangue, sangrando boa parte da vida dela, e diante dela uma multidão. Uma multidão estava diante dela, querido. E ela tocou na orla de Jesus. Ela conseguiu chegar até nele. Essa mulher recebe 2 curas: a cura física e a cura emocional. Quando ela toca a Edna na orla de Jesus, o fluxo de sangue para. Jesus denuncia: alguém me tocou. Todos perguntam para ele: todo mundo te toca, Jesus, mas alguém me tocou e arrancou de mim poder. Jesus olha para baixo, essa mulher está assim. Uma mulher
que por muito tempo sangrava, ela era acusada de impura, denunciada pela comunidade, afastada do dia a dia da igreja. A mulher que sangrava, ela era considerada, ela precisava ser afastada, isolada, ela era discriminada. E é quando aquela mulher toca na orla de Jesus, de tanta discriminação, de tanta acusação, ela recebe a cura, querido. Ela recebeu a cura física, mas ela ainda andava de cabeça baixa. Jesus pega no queixo dela e fala: olha para mim, pode levantar a cabeça, olha para mim, a tua fé te curou. Imaginou Lázaro? A expectativa de Lázaro. Então a gente fala de Lázaro, vem na nossa cabeça ele todo enfaixado, as irmãs chorando, a cidade impactada porque ele era um homem influente, as irmãs acusando Jesus, se só tivesse aquilo ele não teria morrido. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Aquele homem recebe vida, e agora esse homem vive a vida com propósito. Esse homem passa a pregar igual Jesus. A pregação de Lázaro depois da ressurreição foi tão forte, que os mesmos que perseguiam Jesus para calar a boca deles, Dudu, começaram a perseguir Lázaro. Lázaro ficou imparável. Lázaro agora faz o reino de Deus acontecer como se fosse Jesus. Porque Lázaro colocou destino na sua vida. Eu quero concluir essa palavra. O reino de Deus acontece pela palavra, querido. Ame a palavra, que seus olhos verão o reino de Deus acontecer na vida das pessoas. E se você não entendeu até agora, eu te convido a história de Zaqueu, publicano, começa rico com Jesus, começa rico nele, ele só foi comer com Jesus, ele quebrou. O homem era rico, a Bíblia diz que esse homem era rico. Zaqueu era rico. Zaqueu, Jesus dá uma olhada para ele: hoje eu quero ir lá para sua casa. Foi a pior coisa que Zaqueu fez humanamente, foi levar Jesus para a casa dele, que ele começou a história rico. No meio do processo, ele levanta a mão e fala assim: eu quero dar a metade do meu patrimônio aos pobres e restituir 4 vezes mais todo aquele que eu lesei. O cara quebrou, querido, destruído. Os discípulos que questionaram a ida de Jesus à casa de Zaqueu, agora observa isso, porque foi a mesma palavra que Jesus teria que ouvir do jovem rico. Não ouviu do jovem rico, mas ouviu de Zaqueu, um homem rico. E eles começam a cutucar um ao outro assim: aí eu quero te chamar. Ministério de Louvor, pode subir aqui. Não olha para eles não, eu sei que não é para eles não, é aqui. Pelo amor de Deus. Eu quero Lucas 19:10. Pode botar o 9. Lucas 19:9. Não é para eles não, obedece ao pastor, é para cá. Os discípulos se cutucavam um ao outro. Não é possível que o reino de Deus vai acontecer nesse negócio. Não é possível que esse cara falou a palavra de vida eterna. Não é possível que esse cara falou a palavra que vai atrair o coração de Deus. Jesus chegou para um cara, um homem, um jovem rico, e falou: larga tudo. O jovem rico não largou. Agora esse homem fala para Jesus: ei Jesus, hoje mesmo eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e a outra metade eu quero restituir todos que eu fiz mal. Eles cutucavam um ao outro e falavam assim: o que vai acontecer? O reino de Deus vai acontecer. Olha, o reino dos céus vai entrar nessa casa. Olha o que aconteceu. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa,
porque esse homem também é filho de Abraão. 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava. O reino de Deus aconteceu naquela casa. O reino de Deus vai acontecer na sua casa.